você. Vamos receber o servo do Senhor aplaudindo a Jesus pela vida dele? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá e diga comigo assim: Senhor, a tua palavra é como um rio, que ela venha fluir dentro de mim e faça jorrar para a vida eterna. Usa o teu filho mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? As crianças, por gentileza, você pode seguir e acompanhar a tia Josi ali para a cozinha, tá? Porque a salinha das crianças lá em cima, graças a Deus, tivemos aí o seu José, Gilson, o Lucas trabalhando essa semana. Só falta pintar para acabar todos os trabalhos lá em cima, né? Glória a Deus. E aí nós já começarmos a atacar do lado de fora. Banheiro das mulheres quase prontos, né? Então todas as crianças, por gentileza, rapidinho para nós ganhar tempo, irmão. Por gentileza. Cadê as crianças? Já foram? Já foram para lá. Então estão abençoados. Oramos no final. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com os irmãos, queria dar continuação praticamente na mensagem do meu amigo pastor Charles, se ele me permite, de domingo passado, que ele leu o Evangelho de Mateus. Eu também quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45 até o 51. Estava já com saudade de estar aqui ministrando. Estive no Brasil, dando uma passeada, e já estava com saudade dos irmãos. O sermão continua. Todos os irmãos encontraram? São Mateus, capítulo 24, versículo 45. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os irmãos poderão se assentar. Irmãos, o Evangelho de Mateus, eu fiquei contente aqui hoje que o nosso ministro do louvor começou cantando sobre o reino, e agora o louvor também foi sobre o reino. E eu também queria falar sobre o reino, porque o Evangelho de São Mateus, ele fala sobre um reino. E se ele fala sobre um reino tem que ter um rei. Então o Evangelho de Mateus, ele aponta Jesus como o rei. Diferente do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele aponta Jesus como um servo sofredor. O Evangelho de Lucas aponta Jesus como homem. O Evangelho de João aponta Jesus como o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aponta Jesus como o próprio Deus, como o pastor Benoit tem lido aqui na leitura. E o Evangelho de Mateus é o Evangelho onde tem muitas comparações. E Jesus, ele por 32 vezes no Evangelho de Mateus, ele usou esse termo. E nenhum outro Evangelho vai achar esse termo, porque o reino dos céus é semelhante a. Porque o reino dos céus é comparado a. E se Jesus, quando ele andou na terra como servo, ele serviu e nos deu exemplo como servir. Como homem, ele andou por essa terra, ele sofreu como nós, ele foi pregado numa cruz, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E depois que Jesus ressuscitou, ele andou mais 40 dias sobre a terra. E a principal palavra, a principal mensagem de Jesus foi essa: eu vou para o Pai, mas eu
volto. João 14, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, mas eu volto. E Jesus, ele pregava sempre em parábolas, ensinando de uma maneira fácil, de uma maneira como todos pudessem entender. Por exemplo, quando ele fala do evangelho de comparação, ele faz a comparação entre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu sua casa sobre a areia. Uma comparação. Ele também faz uma das primeiras comparações do evangelho de São Mateus, quando ele diz assim: vós sois o sal, vós sois o sal da terra. Se o sal não servir para salgar, para mais nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Ele também nos compara com a luz. Vós sois a luz do mundo, que você tem que brilhar nas trevas. E nas comparações assim vai, assim por diante, com várias comparações. Por exemplo, comparações dos dois caminhos: caminho que conduz à salvação e caminho que conduz à perdição. Também fez a comparação de dois alicerces, do tesouro no céu e do tesouro na terra. Fez comparação da árvore que produz fruto bom e a árvore que produz frutos maus. Também fez a comparação das sementes: semente que caiu sobre terra fértil e semente que caiu sobre espinhais e sobre pedregais. E assim vai. Fez também a semelhança entre o joio e o trigo. Contou para nós também a semelhança entre as 10 virgens. E assim Jesus sempre ele dava um jeito de nos falar um evangelho prático, um evangelho de fácil explicação. Então, no capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de São Mateus, ali tem uma das comparações que eu acho mais interessante. Jesus, quando ele entrou no templo, ele começou a falar para fariseu. E ele, falando para fariseu, para hipócrita, Jesus usava o termo: ai de vós, escribe fariseu, que fecha a porta do reino dos céus, não entra e atrapalha os outros de entrar. Ai de vós, que faz aquelas prolongadas orações, mas acaba com a casa das viúvas. Ai de vós, que fazem quanto uma seita, atravessa mares pregando, mas produzem filho 2 vezes pior que vós. Ai de vós, escribe e fariseu, que são condutores cegos, que tira um cisco do olho, mas esquece de tirar a trave. Ai de vós, escribe e fariseu, que coa um mosquito e deixa e engole um camelo. Ai de vós, escribe e fariseu, que dá o dízimo, mas esquece do amor e da misericórdia. Ai de vós, escribe e fariseu, que limpa o exterior do copo e do prato, mas esquece de limpar o interior. Ai de vós, escribe e fariseu, que são como sepulcro caiado, que por fora são bonitos, mas por dentro é pura podridão. E assim que Jesus tratava com escriba, hipócrita e fariseu. E assim Jesus andou pregando até o dia, por mais 40 dias após sua ressurreição, ele andou ensinando pela terra. E quando Jesus estava dando as suas últimas instruções, ele falando com seus discípulos, ele começou a dizer, dando as suas últimas instruções, ele começou a subir. Foi subindo, e seus discípulos olhando ele subindo, e tinha mais, alguns dizem que tinha mais de 500 irmãos que assistiram a assunção de Jesus quando Jesus estava subindo. E quando Jesus estava subindo, ele foi coberto pelas nuvens. Uma nuvem o recebeu, e 2 varões vestidos de branco disseram: varões Galileu, por que vocês estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai subir, mas ele vai voltar. Ele vai, mas ele vai voltar. E quando ele foi subindo e passou pelas nuvens, lá no céu ele foi recebido com uma outra frase. Uma frase que está no Salmo capítulo 24, versículo 7, que diz assim: levantai, ó portas eternas, a vossa cabeça, levantai, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso. Levantai, ó portas eternas, levantai, ó vossas cabeças, e deixa entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Evangelho de São Mateus, ele fala exatamente o Evangelho do Reino. E ele, como Rei, ele está no céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando Jesus
estava no templo falando com os fariseus, que falou essas palavras para fariseu, 8 ai, ai e ai para fariseu. Ele também, quando estava saindo do templo, seus discípulos o cercaram e começaram a falar para Jesus. Mas Jesus, eles começaram a mostrar o templo para Jesus depois desse sermão todo que Jesus acabou de falar. Acho que Jesus nem estava tão bonzinho assim por causa desses hipócritas fariseus. Eles cercaram Jesus, e quando eles cercaram Jesus, eles começaram a mostrar a estrutura do templo, a beleza do templo, como o templo é lindo. Começou a mostrar a edificação, como eram edificadas as pedras do templo. Isso é no capítulo 24. Jesus pega e olha para eles e diz assim: sabe o que vocês estão vendo? Isso aí que vocês estão vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma palavra profética. E Jesus falando isso, Jesus continuou a sua caminhada até o Monte das Oliveiras. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele começou, os seus discípulos parece que estavam assim, com a pulga atrás da orelha, num ditado bem brasileiro, estava preocupado. Chamaram Jesus para uma conversa particular, disseram assim: mas Jesus, no livro de Marcos, fala que esses discípulos eram sempre os mesmos, né? Pedro, Tiago, João e André, esses curiosos, que Jesus gosta de curioso. Só que quando o curioso é fariseu hipócrita, Jesus também conseguia colocar no canto deles. Agora, quando era discípulo, quando era servo, Jesus gostava também de ensinar. Eles começaram lá no Monte das Oliveiras, chamaram Jesus num canto e falaram assim: mas Jesus, quando é que será essas coisas? Quando é que isso vai acontecer? E Jesus, como não deixa ninguém sem resposta, Jesus falou assim: tenha prudência, vocês tomem cuidado, vocês fazem atenção, porque vai vir vários Cristos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Haverá fome, haverá peste, mas não creais. Se disserem: o Cristo está aqui, o Cristo está lá, o Cristo está no deserto, também não vão atrás. Preste atenção, tomem cuidado. E os discípulos continuavam com a pergunta: mas quando isso vai ser? Como vai ser? Que jeito vai ser? Como será que vão acontecer essas coisas? E Jesus começou a falar: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas como é que será, Jesus? Vai ser assim: 2 estarão moendo no moinho, um será levado e outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado. 2 estarão dormindo na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Mas como é que vai ser, Jesus? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, a hora em que ninguém espera. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão fosse chegar, ele ficava cuidando da sua casa a noite inteira e não deixava que o ladrão arrombasse. E assim Jesus continuava falando com seus discípulos, dando uma instrução. Até parecia que estava falando já o Apocalipse. Mas como será, Jesus? Será como nos dias de Noé. O povo casava, se dava em casamento. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas que dia vai ser? Como vai ser? O Senhor disse: assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Por isso estáis apercebido, estáis fazendo atenção, estáis com prudência. Mas como é que é garantido isso? Mas como nós vamos saber se isso é verdade? Jesus ainda falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Depois de ter falado isso com seus discípulos, Jesus ele propôs essa parábola, a parábola dos 2 servos. O sermão continua. Se tudo isso de explicação ainda não está bom, então vamos lá, vamos explicar essa parábola dos 2 servos para vocês. Jesus contou em forma de parábola e começou a dizer: o Senhor era muito rico e foi viajar. E ele foi viajar e confiou seus bens a seu servo. Ele chamou os seus servos e confiou todo o seu bem. E disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Será que não tem alguma coisa em comum com nós? Né, presbítero evangelista Alexandre? Não tem alguma coisa em comum com nós? Será que nós estamos apercebidos? Será que nós estamos fazendo ainda atenção nessa parábola quando Jesus diz: eu vou, mas eu volto? E a Bíblia, o texto diz que o servo era bom. O servo era bom e o servo era fiel. Essa palavra fidelidade é uma palavra que está em extinção.
Essa palavra fidelidade, o tal do fiel, está faltando em tudo. Por onde a gente anda está faltando fidelidade. Fidelidade no trabalho, fidelidade no casamento, fidelidade na família, fidelidade por onde olha, fidelidade no que ouve, fidelidade está faltando por tudo. Até tem um hino que canta assim, do Wagner Roberto: eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor. Quem conhece pode me ajudar, que eu não conheço direito. Como és fiel a mim, eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, eu quero te servir com mais fidelidade. Aí começa, irmãos. Fiel no meu pensar, Senhor. É difícil, hein? Fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor. Fiel no meu agir, fiel no meu pensar, Senhor. Eu esqueci o resto. Em tudo que eu fizer, preciso ser fiel, serei fiel a ti. Aleluia. Será que é fácil? Será que é fácil achar o fiel hoje? Salmista Davi, certa vez, no Salmo 101, versículo 6, se não me fala a memória, versículo 7, quando ele foi para reinar em Jerusalém e em Judá, ele disse assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho reto, aquele que anda com fidelidade, esse me servirá. E o texto diz: o servo era bom e o servo era fiel. O que mais que o texto diz? Os irmãos ainda lembram? Ele era bom, ele era fiel e ele era prudente. Irmãos, nós poderíamos ficar o resto da tarde aqui hoje falando sobre prudência, né? É a irmã que faltou prudência, queimou arroz, derramou leite, esse tipo de coisa, né? Eu queria contar um testemunho até que aconteceu na minha casa, um testemunho que os irmãos até vão ficar bravos depois do testemunho, tão simples, mas só para me continuar a minha mensagem. Um dia de domingo, meu filho, o Alisson, está ali, ele pegou a moto e foi para Paris dar uma passeada. Chegou de Paris, encostou a moto na garagem, e esses dias eu contei na escola dominical. Encostou a moto na garagem e foi dormir. No outro dia de manhã, minha esposa, ela pegou a moto, funcionou e tinha uma luz no canto piscando, laranjada. Quem nunca teve um carro que piscou uma luz laranjada no canto, né? Faltando gasolina. A Silvana, ela subiu em casa de novo, falou para mim assim: meu amor, será que eu posso trabalhar com essa moto desse jeito? Eu tenho olhado e falei para ela assim: com essa moto, meu amor, eu ainda ando a semana inteira com essa gasolina que está aí. E ela pegou e foi trabalhar. Quando chegou no caminho, o telefone toca de novo. Passou 10 minutos. Aí até falando mais: amor, a gasolina acabou. Eu falei para ela assim: meu amor, então deixa a moto na estrada, deixa no caminho e volta para casa, né? Faltou prudência. Pensou que ia chegar em algum lugar e a moto não chegou em lugar nenhum. E mais, a moto é nova, a moto é bonita, a moto tem pneu novo, a moto tem motor novo. Olha para a moto, é coisa mais linda, mas não chega em lugar nenhum. Sem gasolina, sem combustível, a moto não vai, não chega, não tem como chegar. Tem muito crente hoje andando assim, andando só na reserva, só naquele finalzinho de combustível. Não chega, irmão. Pode ser que chega, mas pode ser que não chega. Eu estava ainda ontem à noite, quando eu estava lendo sobre essa mensagem, eu passei por um acaso naquele avião da Chapecoense que os jogadores iam fazer o jogo mais importante da vida deles em Medellín, mas quando chegou no caminho, tiveram que mudar o percurso e o combustível acabou e o avião caiu. Muitos daqueles lá nem conseguiram chegar para fazer esse jogo. Sobrou pouca gente desse avião da Chapecoense. Alguém lembra dessa história? Não chegaram, acabou o combustível e o avião caiu
e morreu muita gente. Então, irmãos, essa palavra prudência é uma palavra que não pode faltar para o servo fiel. O servo fiel, ele caminha junto com a prudência. O pastor Charles, semana passada, eu esqueci do que é que ele estava falando. Só lembro que ele estava falando assim que de vez em quando a gente assina alguma coisa e esquece de olhar aquelas letrinhas pequenininhas que tem embaixo, né? Falta prudência, a gente não lê, vamos assinar. E depois, por causa de uma assinatura dessa, pode comprometer a fidelidade por causa de uma pequena assinatura. Então o servo era bom, o servo era fiel e o servo era prudente. E o que chama atenção nesse servo, também no servo bom, é que fora ele tinha mais um requisito. O texto fala que ele era bem-aventurado. Eu fui olhar de novo, que eu já sei que bem-aventurado significa bem-sucedido. Mas eu fui olhar o dicionário. O dicionário fala assim, tem outras palavras para bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer bem-sucedido, bem contente, bem alegre. Então eu fiquei pensando, mas o que proporcionava alegria nesse servo? Era o trabalho que o seu Senhor deu a ele. O que proporcionava aquele servo? Por que aquele servo era contente? Ele era contente com o trabalho que o Senhor deu a ele. Por que ele era bem sucedido? Ele era bem sucedido com o trabalho que o Senhor deu a ele. Ele era bem-aventurado porque ele tinha um trabalho que o Senhor deu a ele. Aí eu não pude deixar de lembrar do Salmo 100, onde diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade estende-se de geração a geração. Aqui vai a pergunta: como é que estamos servindo ao Senhor? Agora mesmo nós fizemos uma fila aqui na frente aqui, né? Mas como estamos servindo ao Senhor? Será que estamos servindo ao Senhor com alegria? Será que estamos servindo ao Senhor contente? Será que estamos sendo bem-aventurados naquilo que nós estamos servindo? Essa fica uma pergunta. E o servo era bom, e o servo era fiel, e o servo era prudente, e o servo era bem-aventurado naquilo que ele fazia para o seu Senhor. E eu queria parar aqui, irmãos, falar só do servo bom, que falar de servo bom é gostoso. Mas também o texto aqui fala de dois servos. Como eu falei, Jesus gostava de fazer comparações. E tudo isso era para mostrar o caminho, mostrar como é que funciona o reino do céu. E o outro servo? O servo era mau. E o servo era infiel. Como é que eu sei que o servo é infiel? Pela leitura. O servo era infiel porque ele colocou no seu coração, colocou na sua mente: o meu Senhor. Ele achou que o que o Senhor confiou a ele, o Senhor deu a ele. O Senhor não deu a ele, o Senhor só confiou a ele. Assim também é conosco. O Senhor também, nós somos servos, nós somos mordomo da casa de Deus. E o Senhor, Ele apenas confiou em nós. E mais, o que nós temos, foi o Senhor quem deu. Se nós temos uma casa, um carro, foi Deus quem deu a saúde. Foi Deus que proporcionou, que deu a saúde para você trabalhar e conseguir possuir o que você tem. Até o ar que respiramos, foi Deus quem deu. Nós não temos nada, nada desse mundo nós temos. Tudo o Senhor confiou a nós. A família que nós temos, foi o Senhor quem deu. Os filhos que nós temos, é a herança do Senhor. Então nós estamos aqui, nós não temos praticamente nada. Tudo que temos, foi Ele quem deu. Tudo é para Ele, tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele. Tudo é para Ele, aleluia. Glória a Deus. E o servo esse servo ele não era bom, ele era mau. O servo era infiel e o servo era imprudente. Irmãos, eu queria trazer uma palavra mais para a família, mas o Espírito Santo me colocou no meu coração essa palavra. O servo era imprudente. Por que ele era imprudente? Ele espancava os seus conservos.
E nitidamente, ele espancava com chicote, com açoite. Mas nós, a palavra para nós aqui é, nós como conservam, será que nós espancamos alguém? Como que nós podemos espancar alguém? Às vezes fala assim, mas eu não espanco ninguém. Jó diz assim, a língua é o açoite, é como um açoite. O livro de Provérbios diz assim, a língua é como um chicote que fere. A língua é como um martelo que bate. A língua é como a lança que mata. Tudo isso, o nosso servo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu aqui na terra. Ele sofreu com chicote, ele sofreu com açoite, ele sofreu numa cruz, foi pregado, escravo em suas mãos, uma lança o furou, mataram Jesus. Será que nós não estamos matando ninguém? Será que nós também não estamos utilizando essa forma de espancar alguém? E o servo não era bom, o servo era infiel, o servo era imprudente, e ele não era bem-aventurado. Ficou festeiro, o servo era festeiro. O servo, ele gostava de comer e de beber, e ele não era bem-aventurado, porque ele andava com os bêbados em caminhos tortuosos. Uma palavra de reflexão, que servo nós estamos sendo? Porque aqui, mais abaixo, nós continuamos vendo a palavra sobre prudência. No capítulo 25, o texto fala de 10 virgens. Era Jesus Cristo falando e usando semelhança, porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Tudo era igual, todas elas se vestiam igual, todas eram virgens, todas tinham lamparina, todas até tinham azeite. E o que me chama mais atenção, todas esperavam o mesmo noivo. Como servos, 2 trabalhavam para o mesmo Senhor. Quando eu olho daqui para lá assim, eu vejo que todos nós estamos esperando o mesmo noivo. Todos nós estamos servindo o mesmo Senhor. Mas as virgens, elas teve que se revelar. Veio o sono, todas elas tosquenejaram, tudo igual, todas cochilaram, todas dormiram, tudo igual. E mais, todas elas ouviram o clamor do noivo. Aí vem o noivo. Interessante, todas elas acordaram, todas elas levantaram, todas elas se aprontaram, tudo bonito, que nem nós estamos aqui, tudo, só faltando o grito do noivo. Mas quando o noivo deu o grito, 5 delas se apavoraram. 5 delas se apavoraram. Dai-vos do vosso azeite, dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as outras disseram, vai comprar, porque se não der para vocês, vai faltar a nós. Há um ano atrás, o mês de um ano, o pastor fez uma mensagem dessa, de quem vai comprar azeite. E elas foram comprar azeite, para ver se dava tempo de ainda alcançar a porta aberta. A porta abriu, 5 delas entraram, e foram festar, foram banquetear com o Senhor. E 5 delas chegaram depois, batendo na porta. Abre-nos a porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ouviram de dentro para fora uma voz, não vos conheço. Será que estamos preparados para encontrar o noivo? Será que estamos preparados, servindo ao Senhor com alegria? Eu estou assim, irmão, pregando muito sozinho aqui, os glórias está pouco. Está pouco glória hoje aí. E assim, 5 delas entraram para festar. E elas ganharam o nome de prudente. Virgens prudentes. E quem não conseguiu entrar, ganhou, as 5 que não conseguiram entrar, ganharam um outro título. Elas não tinham esse título. No começo era tudo igual. Mas no final, 5 loucas
porque não tinham azeite nas suas vasilhas. Estavam com um pouquinho de azeite, estavam confiando que o azeite ia dar para chegar, e o azeite não deu para passar a noite, porque o azeite acaba no meio da noite, à meia-noite, é a hora que não espera. E Jesus continuou falando: ficai apercebido, ficai apercebido. E o Senhor do servo também chegou. O Senhor do servo também chegou a hora que ninguém espera, e bateu na porta. A hora que o Senhor bateu na porta, o servo abriu a porta. O servo bom. E o texto fala que o Senhor recompensou a esse servo, confiou todos os bens a ele. Para me encerrar, irmãos, eu queria contar uma história bíblica aqui, que o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele disse assim: porque todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para apresentar tudo que nós tivermos feito através das obras. Não é para salvação, porque para salvação é Jesus, ele já comprou, nós já somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós vamos ainda passar por tudo que tivermos feito pelas obras. E também tem a comparação: como é que essas obras vão se apresentar? E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, que essas obras, as obras boas, vão ser como prata, ouro e pedra preciosa. Prata, ouro e pedra preciosa. E as obras más vai ser como madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno. E também fala: mas como é que vai saber qual é a obra de ouro e qual é a obra de madeira? Como vai saber qual é uma obra e qual é a outra? Se a gente olha assim, é tudo igual. Tem gente que faz obra até de bastante, mas aí diz que cada um vai ser chamado pelo nome para apresentar com as obras. Por exemplo, eu vou usar eu mesmo, vou dizer assim: José Rodrigues, passa por aqui para apresentar suas obras. Eu até imagino, vou fazer um exemplo assim: José Rodrigues vindo, tanta obra, tanta coisa, arrastando tanta coisa, e falar assim: põe no fogo, vamos ver como é que é as tuas obras. Põe a obra no fogo e a obra vai, queimou toda a obra. A obra foi mal feita, a obra foi feita com má intenção, a obra foi feita, não foi com vontade, de qualquer forma. Essa obra vai para o fogo, e quando for para o fogo, pode ser que vira só em fumaça. Aí o texto diz que até o pastor Marco Vicente fala assim, que tem crente que vai chegar no céu cheirando fumaça. E vai mesmo, porque as obras é muito pobre, as obras é muito ruim, vai ser salvo pela misericórdia. Meu Deus do céu. Mas eu acho que é muito mais melhor ser salvo diferente. Eu posso usar outro exemplo aqui. Pegar alguém aí de baixo: o Heitor, apresenta suas obras. Lá vem Heitor, as obras segura assim, ó. Ninguém está vendo nada, ninguém viu nada, a obra é pequenininha demais. Põe no fogo, Heitor. Põe lá. A obra é de ouro, a obra é de prata, a obra é de pedra preciosa. E quando colocar no fogo, o que o fogo faz com o ouro? O fogo refina ainda muito melhor ainda, deixa o ouro melhor ainda. Assim vai ser quando nós apresentarmos com as nossas obras na frente de Jesus Cristo, aquele que é todo poderoso, diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como vamos apresentar? Poderia que pegar de novo o hino do pastor Charlie, que começou a cantar semana passada: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias em que eu possa apresentar. Quão bom vai ser, porque quem trabalha para o Senhor, ninguém vai ficar sem recompensa. O trabalho não é vão no Senhor. Mas no Apocalipse fala assim: eu conheço as suas obras. Ele conhece as obras, Ele conhece qual a intenção do coração, Ele conhece lá no íntimo como é que nós estamos
fazendo? Por qual intenção? Por que nós estamos fazendo? E assim, irmãos, eu quero terminar as palavras que Jesus tem colocado no meu coração. Mas a isso ainda é para servo. Mas vai ter o servo tão ruim, mas tão ruim, que esse é onde acabou o texto aqui falando que para ele vai ser separado juntamente com os hipócritas, e lá haverá choro e ranger de dente. Que sejamos servos, que possamos servir ao Senhor com alegria, que possamos servir ao Senhor com toda a inteireza de coração, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. E eu entrego o microfone e agradeço a oportunidade em nome de Deus. Você pode se colocar sobre seus pés, por gentileza? Há um convite do Espírito nesta manhã. Se fazendo, nós corremos risco de se apresentar lá e a hora ser queimada pelo fogo. Imagina se nós não fizermos. Talvez há entre nós alguma pessoa que ouviu esta palavra e deseja se posicionar com Cristo. Enquanto o ministro ministrava, você falou em seu coração: Senhor, como eu quero voltar a cantar. Senhor, como eu quero voltar a pregar. Senhor, como eu quero voltar a liderar. Como eu quero voltar a ser usado em profecia. Como eu quero voltar a limpar a cadeira. Como eu quero voltar a aspirar o templo. Como eu quero voltar a fazer cantina. Como eu quero voltar a ficar na porta. Como eu quero voltar a ser útil para o seu reino. Senhor, não permita. Aí eu trabalho. Se você é essa pessoa que deseja, eu te convido ao som do ministério de louvor. Você sai do seu lugar e vem ao altar, nós estaremos orando para que você seja renovado. Já tem. Vamos lá, abraça ele. Tem mais gente. Isso, vem que Deus restitui aquilo que o inimigo tentou tirar. Vem que Deus restitui aquilo que o homem tentou tirar. Isso. Deixa ela ficar sozinha, não. Abraça. Eu sei que ama a gente, Adore. Isso, vem. Tu é útil no reino. Tu é útil para o reino. Segura. Seja profeta, por gentileza. Encontre alguém com o seu olho indicar e diga: você é útil aqui no reino, viu? Diga pra ele, aponta o dedo, diga: você é útil aqui no reino. Diga: se depender de mim, eu não te perco. Eu quero comparecer lá e eu quero que você esteja lá comigo. Tem mais alguém que quer ser útil? Se tem mais alguém, venha para o altar que nós vamos orar. Ele virá. Abraça a jovem que vem aqui, abraça a jovem. O fotógrafo também vem.
Amém. Faça uma oração agora. Só os instrumentos bem baixinho. Deixa o instrumento adorar agora. Isso, deixa o instrumento adorar. Deixa o instrumento adorar. O instrumento adora, vai, pastor Gaia. Fica livre, deixa sua boca livre para adorar. Adore crendo que Ele vem. Ore crendo que Ele vem. Ore crendo que Ele vem. Senhor, nós oramos agora. Senhor, nós oramos por sua igreja agora. Senhor, o Senhor nos confrontou hoje aqui, Senhor. Senhor, hoje o Senhor nos confronta, Senhor, a voltar a ser quem éramos. Hoje o Senhor nos chama a atenção, Senhor, para voltar ao primeiro amor que tínhamos, ó Deus. Senhor, renova, Senhor, cada irmão que ouve esta oração agora. Renova, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Adore por um minuto. Adore por um minuto. Eu deixo você adorar. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus. Se você tiver intimidade, abraça essa pessoa aí. Abrace ela. Se Deus quiser te usar em profecia, deixa Ele usar agora. Deixa Ele usar, deixa Ele usar. Deixa Ele usar. Pode voltar, volte para o lugar. O nosso Deus. A segunda alma aceitando a Jesus, voltando para Jesus. Tem celebração por isso? Tem celebração? Olha aí, velho. Glória. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz: se crer em seu coração, confessar com o seu... Nós tínhamos mais um voltando para Jesus. Vem cá, vem cá. Aleluia. São duas almas. Aleluia. A palavra do Senhor diz: se crermos em coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor nos dá direito à vida eterna. Vocês creem perante a igreja hoje, confessando com os lábios de vocês, crendo no coração que Jesus Cristo é o Senhor? Eu creio. Aleluia. Então, Jesus torna a escrever o nome no livro da vida. Jesus torna a dar o direito à vida eterna. Você celebra a Deus? Estenda as mãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, a Deus, por estas duas vidas que estão no altar deste lugar. Senhor, quão difícil é tomarmos essa decisão, Senhor. Quão difícil é, Senhor. Porque nós sabemos que agora não somos nós que conduzimos a nossa vida, mas nós temos um consolo, ó Pai. Porque quando nós conduzimos a nossa vida, nós fazemos com a nossa força, mas quando o Senhor nos conduz, é o Senhor que faz por nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo, preencha, Senhor, e capacita o teu filho todos os dias. Preencha, Senhor, e capacita o teu filho todos os dias com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te louvamos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Volte para o lugar, pega o telefone deles, o nome, o telefone, e a igreja celebra. Amém? Oh, glória. Glória a Deus.